Evangelho e todos os orixás, serás o meu amor, serás amor minha. Bem-vindos ao Start Trabalhista, ao vivo ou gravado. Esse episódio que a gente grava toda semana, ou quase toda semana. Esta música inicial é para você mandar para o seu amor. Se ela pensar em terminar, você, advogado, processe ela. Isso é contra a lei. E a gente vai aprender a fazer isso e muito mais aqui no Start Trabalhista. Então, bora lá. O tema de hoje, o tema da semana passada era rescisão indireta. O tema de hoje, ele vai ser algo que aconteceu na minha semana. E a gente vai ter mais um bate-papo aqui e uns conselhos, né, para dar, que eu dei para mim mesmo, mesmo depois de 8, 9, 10 anos de experiência aí em processo trabalhista. É só o que eu faço, né? Eu peguei uma pizza numa audiência e acabei chorando. Sim, eu fiquei mal. E pior, eu fiquei mal porque por algo que não faz sentido, tá? Não faz sentido eu ter ficado mal, não faz sentido. Isso não vai prejudicar o que aconteceu, não vai prejudicar meu cliente. A gente vai ganhar a demanda, mas eu fiquei mal. Isso significa o quê? Que eu sou humano, assim como você. Então, às vezes, vocês podem vencer um processo, mas vocês têm um problema aí com a audiência, uma ansiedade, um problema emocional, uma descarga de adrenalina, algo que para mim não acontece há muito tempo, tá? E nem aconteceu durante a audiência de até determinado momento em que houve um problema, e um problema que não é grave, mas que circunstancialmente acabou fazendo eu ficar mal pós-audiência, ficar preocupado com o resultado ali do processo ao meu cliente, se eu podia ter prejudicado ele. Então, eu vim falar sobre audiência e ansiedade. O tema de hoje vai ser para falar sobre isso, sobre estratégias para vocês não terem ansiedade na audiência, para vocês ficarem tranquilos e, inclusive, se acalmarem quando acontecer, porque vai acontecer, principalmente se for advogado inicial. E se tu for um advogado de muito tempo, não pense que você está livre só porque você não sente isso há anos, porque eu senti. E aí, nesse momento, eu também preciso de técnica para ficar calmo, né, posteriormente, para voltar ao eixo, para parar com isso e para trabalhar. Se eu realmente estiver errado em alguma coisa, o que eu vou fazer para corrigir? De toda forma, qual advogado eu escolheria para aquela pessoa? Eu mesmo, porque a chance disso acontecer é muito baixa. E aconteceu, mas a gente também tem modos de contornar essa situação, caso que é exatamente o que eu vou explicar para vocês. E também eu vou mostrar para vocês que às vezes essa sensação, esse sentimento que vocês têm em audiência, essa percepção, ela é falsa. Ela está eivada de diversas circunstâncias emocionais e que não tem a ver com a ciência jurídica, com a técnica jurídica, e que por isso acabam não sendo relevantes para o processo judicial, mas tu torna relevante. Isso pode fazer tu tomar atitudes desesperadas e erradas, como fechar um acordo muito baixo e acabar prejudicando o teu cliente. Então, qual a circunstância que a gente tem aqui que eu tenho para anunciar para vocês? Eu vou contar a história do que aconteceu nessa audiência, contar a história de duas audiências, tá? Essa eu ainda não tenho o resultado dela, mas eu não preciso ter, porque essa que é a questão. Vocês não precisam ter resultado. Vocês precisam ter análise de processo, procedimento, o que fazer em cada etapa, para que serve cada etapa e cumprir aquele ato. Porque se algo acontecer no resultado, você vai olhar para trás e falar, eu faria algo diferente, e você vai dizer, não faria nada diferente. Porque tudo que eu fiz está adequado àquilo que era o procedimento, está adequado àquela pretensão, está adequado ao meu trabalho e o que eu devia fazer. Se eu fiz o que eu devia fazer, eu posso ficar tranquilo. Tá? O resultado foi diferente, o juiz é doido. Pô, mas eu produzi a prova, eu vou lá recorrer para reformar. O desembargo também deu uma de louco, eu não posso fazer nada, tá? A não ser recorrer ao terceiro grau se tiver espaço, janela para isso, porque a gente sabe que o espaço do terceiro grau, a janela é muito menor, tem a ver com direito, não vou mais discutir fatos. Normalmente, quando eles dão uma de doido, eles veem fatos que não existem, e aí é complicado chegar no terceiro grau. Então, a gente tem essa problemática. Pode ser que duas pessoas que julgaram deram uma de doido? Pode. Acontece, a chance é menor, mas a gente sempre vai fazer o nosso melhor em cada etapa e fazer o que deve fazer em cada etapa para que a gente conquiste o melhor resultado.
E isso não tem a ver com o que tu sente. Tem advogado que pode sentir que fez uma merda o processo inteiro, lá no final ele tem um fruto positivo. E aí tu vai olhar, ele foi perfeito, impecável, não havia o que ele fazer de diferente, mas ele sente, né, que ele não foi bem. Mas na verdade ele foi imenso, incrível. E às vezes ele foi imenso, incrível, maravilhoso, chegou lá no final, né, você atuou de forma maravilhosa, teve um resultado negativo, e aí ele acha que o ato dele está errado. Não está errado. Ele provavelmente fez tudo certo. Tá? A gente vai ter que analisar os atos para ver se ele fez tudo certo. E ele fez. Só que o resultado não diz o trabalho. Né? Tem uma história aí sobre sementes. Né? Quando o cara vai plantar ali, ele rega, faz tudo de bom, mas tem semente que não vigora. Isso acontece no processo judicial. Tu vai fazer tudo certo, não vigora, mas tu não vai deixar de fazer aquilo. Por quê? Porque aquele é o procedimento correto. Tu não vai mudar o procedimento, vai fazer o mesmo procedimento que é o procedimento correto. Tá? E algumas, infelizmente, não vão florescer. Né? Um modo romântico aí de ver algo que deixa a gente muito puto. Então, basicamente é assim. Mas é assim que funciona no processo judicial. Então vamos analisar essas duas audiências aqui. Primeiro, a gente vai dar uma ótica aqui sobre essa questão da ansiedade. Não vou ensinar completamente a técnica de audiência. Por quê? Porque vocês têm acesso ao estudo das técnicas de audiência no Trabalhista Raiz. Não, e ela está muito linkada à reclamação. Vocês têm isso também aqui no canal do YouTube. Provavelmente vocês têm aula de reclamação, aula gratuita de audiência. A gente tem essas aulas aqui, tá? Mas no curso pago Trabalhista Raiz, se vocês se inscreverem, é só ir lá no link do Instagram. Vou tentar botar aqui também no canal dos vídeos. Vocês têm tudo sobre reclamação, audiência, recurso, liquidação trabalhista, no PJ-ECALC, liquidação de sentença, liquidação judicial, né, contestação. Então, vocês têm tudo lá. Tá? A gente faz passo a passo, instrumentaliza tudo. Ah, eu não sei, não tenho como fazer a gestão de escritório trabalhista, estágio trabalhista. Ele vai ensinar o plano de negócio, como é que faz cada etapa, desde fazer o marketing, acolher o cliente, inicial, procuração, todas essas etapas durante todo o procedimento para fazer com que vocês instrumentalizem o que você aprende no trabalho de raiz. E para quem já tem acesso a esses cursos ou quer ter acesso a eles, mas também a um contato mais direto comigo, vai ter a mentoria. Quando estiver disponível, vocês vão ter ciência e vocês vão poder se inscrever, ter aí um contato comigo mensal, um grupo no WhatsApp, para estudar e saber as práticas ali cotidianas, que eu também venho dividir nesse canal aqui, semanal ou quase semanal. Tá? Então, falando de audiência, gente, audiência, tecnicamente, antes da gente falar da ansiedade, é importante a gente saber o lado técnico para que vocês tenham noção de como é um ato tranquilo. Eu costumo resumir, para deixar meus alunos tranquilos, eu falo o seguinte: a audiência é uma juntada de documento. Ela não passa de uma juntada de documento. E essa é a visão que tu tem que ter da audiência. Ela é uma juntada de documento. Ela é uma juntada de documento oral que não poderia ser juntado anteriormente. Por que eu não posso pegar, né, gravar a pessoa falando e juntar no processo? Porque nesse momento não tem contraditório, não tem, ela não está juramentada, né, como o juiz juramenta ali no início, não tem contraditório da outra parte, a outra parte está impedida de fazer perguntas que poderiam colocar testemunho em contradição ou esclarecer outros pontos, né, em prosseguimento que poderia mudar a perspectiva daquela narrativa, né, daquela circunstância e do processo. Então percebe, por isso que eu não posso unir provas orais anteriormente. Eu preciso desse procedimento solene para que essa pessoa seja juramentada, para que essa pessoa possa ser questionada por ambos os advogados e assim se tornar prova, porque houve contraditório, houve ampla defesa para ambas. Por isso que não pode ser uma prova unilateral, né? É uma das formas de impugnar todos os documentos que são anexados ali na inicial. Então, o que acontece? Quando a gente fala de audiência, é juntar uma prova oral dentro de um procedimento solene. Porque anteriormente eu não podia unir. Mas se eu tivesse aquela prova, né, em vídeo gravado, né, em gravação, troca de mensagem, etc., eu consigo unir inicialmente. É a mesma prova oral. Só que agora, anteriormente, porque a gente teve essa diferenciação, que ela é um documento, ela vira um documento, né? E aí ela é juntada inicialmente, vai ser avaliada a sua utilidade ou não, conforme ali o decorrer do processo, né? Se não for impugnada, se for legítima, se for realmente honesta, tá? Então, a gente leva a prova oral porque a gente não pode unir anteriormente, porque a gente precisa desse momento solene. Então, esse momento solene serve para a gente poder validar e juntar um documento que não podia ser juntado no início.
Então isso já dá uma tranquilidade absurda para vocês. Por quê? Porque vocês já vão fazer isso, a meta de vocês é fazer isso. Os únicos dois procedimentos que vocês têm ali que podem ter na audiência que diferem disso é a impugnação a documento, que também vocês podem aprender do trabalhista raiz. É muito simples, né? Normalmente as impugnações a documentos é uma prova unilateral, não corresponde à realidade dos fatos, e a testemunha vai mostrar que aquele documento é só um documento formal que não corresponde à realidade, tá? Ou o documento nem faz parte de algo que impede, suspende, extingue a pretensão do autor. Então tem prova unilateral, tem documento que não representa a realidade, tem documento... É só a impugnação que pode ser feita ali naquele momento, tá? Algumas impugnações nesse sentido aqui verbalizei. Fora isso, o juiz não vai dar prazo para impugnação, provavelmente até em rito sumaríssimo pela quantidade de documentos. Outra questão que vocês vão fazer é contraditar a testemunha. Para quê? Para invalidar o testemunho. Porque a testemunha da outra parte pode estar mentindo, está vendo que ela é tendenciosa, está mentindo. Vai fazer perguntas que façam ela entrar em contradição e vai pedir que o testemunho seja anulado. A testemunha também entra lá, uma dica, a testemunha também entra lá sem saber os documentos que estão no processo. Então, você pode fazer uma pergunta, por exemplo, que ela confirme algo que documentalmente, em um documento válido, que não está tentando anular, mostre que ela está mentindo. E aí tu vai falar, olha, excelência, conforme o documento tal, né, quero apresentar aqui a contradita testemunha, em detrimento de ela faltar com a verdade. Pronto, cancelado o testemunho, ela vai ser uma testemunha parcial, acabou. Tá? Outro vai alegar parcialidade, né, porque ela é inimiga, tem vínculo e etc. Tá? Então, a gente tem essas contraditas. Mas isso aqui, você também já sabe o que vai fazer, já sabe como é que funciona. São sempre atos padrões. Mas eles não se comparam, porque vocês ficam muito... eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui. Eles não se comparam. Contradito tem que estar atento, né? E acabam, por essa ansiedade, se perdendo na seguinte circunstância, no ato principal da audiência, que é se desincumbir do ônus que você tem. Então, você tem o ônus de construir uma prova, você vai construir essa prova. Ponto. Este é o ponto principal da audiência. Se tu fizer isso e esquecer de contraditar uma testemunha, tu ainda está ganhando. Se tu fizer isso e a tua impugnação não for tão forte, ainda vai estar ganhando, porque aquela prova fática vai poder falar em recurso. Olha, a juíza considerou uma prova documental, mas essa prova aqui fática demonstra que aquele documento diverge, então a gente tem o princípio da realidade. Tá vendo como tu não pode usar depois? Então, o principal ponto, tá? O ideal é fazer todos, sim, mas o principal ponto que tem que focar inicialmente o teu foco é fazer, construir a prova oral, juntar a prova oral. Como é que junta? Tu faz a pergunta para a testemunha. Olha, você via ele exercendo essa atividade? X? Sim, pronto, juntou a prova oral. Uma prova válida, percebeu? E é isso, tu vai fazer o rol de perguntas e vai seguir aquele rol. Esse rol é antecipado. Aqui há uma distinção entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Civil. Por quê? Porque na Justiça Civil, quando a gente fala de audiência de instrução, não é tudo na Justiça Civil, tá? Mas já lecionei aí sobre direito processual civil na faculdade, então estou mostrando aqui para vocês, e sempre a gente utiliza, né, o processo civil, obviamente, como subsidiário ao processo trabalhista, então a gente utiliza ele como base, ele é a base, então a gente tem que entender algumas coisas que divergem, para também entender de onde vem a fonte, porque a fonte lá é o processo civil. Então, quando a gente tem no processo civil um processo, por exemplo, em que se chama saneamento, despacho de saneamento, que a gente saneia o processo e determina o que é controverso e incontroverso, é só depois desse despacho de saneamento que a gente tem a audiência de instrução. Na Justiça do Trabalho não é assim. Na Justiça do Trabalho, você já vai para a audiência com o seu rol de perguntas. E a contestação vai ser aberta ali, na hora. Então, quando a contestação é aberta na hora, outra coisa que você pode fazer é abrir a contestação e ver se ela confessou algo. Porque você vai colocar a prova da oitiva, mas também às vezes a prova vem da confissão da outra parte. Ou porque ela não sabe de nada, e aí acaba sendo uma confissão ficta por não ter ciência dos fatos, ou porque tu pergunta para ela e ela responde a verdade. Acabou. Tá? Tem muito preposto que responde a verdade. Que é funcionário da empresa, vai lá e responde a verdade. Ou até dono da empresa que vai lá e fala a verdade, porque ele acredita que ele tem que ser verdadeiro, e ele tem que ser mesmo, e ele quer ser honesto, então ele vai lá e fala a verdade, e aí tu já construiu a prova. Nem vai precisar de testemunho, porque ela já confessou. Então, naquele momento inicial, aquela parte confessou. Aí, o que a gente tem em mente? Como a gente não tem esse espaço de saneamento anteriormente, vai ter, às vezes, nenhum espaço para ver a contestação. Então, tu já vai levar as perguntas
independentemente da contestação, tu já vai naquela frase do carioca, independente, irmão. Vai fazer as perguntas sobre aqueles pedidos que é responsabilidade de vocês. Acabou. Tá? Então, quais são os pedidos dessa demanda? O pedido é rescisão indireta, o pedido é insalubridade, o pedido é ausência de FGTS. Qual a pergunta que eu vou fazer aqui? Vou fazer pergunta sobre rescisão indireta? Não, eu tenho que só comprovar a falta grave. Qual é a falta grave? A ausência de FGTS. Vem documento? Não preciso fazer pergunta disso. Não tem audiência de instrução para isso. Agora, a insalubridade, tem que avaliar, que é o caso que eu tenho aqui, né, que a gente vai relatar. A pessoa limpava banheiro de grande circulação. Então, eu vou lá fazer a prova, perguntar, eu já vou fazer as perguntas sobre isso. Olha, ele tinha contato com o vaso sanitário, o banheiro recebia quantas pessoas, quantos clientes, era clientes e funcionários, ele realizava esses atos com que habitualidade? Semanalmente, diariamente, mensalmente. Pronto. Tá? Só aí tu já consegue vencer a insalubridade. Tem outras perguntas, isso é outra coisa que a gente também está construindo para colocar no trabalhista raiz. Por quê? Porque esse rol de perguntas se repete. Se a matéria é insalubridade para pessoas que limpam banheiro de grande circulação, as perguntas são as mesmas. Se a matéria é insalubridade para as pessoas que se manejam material químico, essa aqui é agente biológico, manejam material químico, a gente vai fazer perguntas relacionadas a esses materiais químicos. Se é pessoa por causa de barulho, vai fazer por esse barulho. Se é periculosidade, vai fazer a pergunta por causa da periculosidade, exposição, por exemplo, frentista. Se exercia esse ato, pronto, acabou. Né? Que recorrência, que período ele fez isso? Foi durante o contrato todo ou foi durante o contrato parcial? Tá aí as perguntas delimitando período, delimitando atividade, delimitando o agente nocivo. No final, se ficar impreciso, pode pedir uma perícia no final da audiência. Tá? Tu faz o pedido de perícia. Então percebe que isso vai se repetir. Aí a gente constrói um rol, vocês podem fazer isso também, né, do seu modo, mas a gente faz esse rol no trabalhista raiz justamente para estar fazendo, para poder vocês terem acesso e ter essa facilidade. A audiência é algo tranquilo, tecnicamente. Mas aí entra a questão da ansiedade. Por quê? Seja por inexperiência, seja porque tem um juiz, existem vários juízes. E isso é um problema para a advocacia, mas isso vai ser um problema para sempre. Por que é um problema para a advocacia? Porque toda vez a gente vai ter que lidar com o juiz que faz as coisas da cabeça dele. A gente não vai ter isso homogeneizado. Né? A gente sabe qual é o procedimento, indica, mas um juiz pode fazer alguma coisa da cabeça dele, se estressar, e aí o nível de conversa dele é diferente, é ríspido, é diferente daquele que é mais tranquilo. Um fala mais, outro é bem pontual, deixa de presidir para que o advogado tenha frente, outro já preside mais, interfere mais. Então essas circunstâncias levam a vocês a um lado emocional de ansiedade. Então eu vou trazer duas circunstâncias. Uma que, por exemplo, passei a audiência, mais de 1 hora de audiência empurrada com o juiz. 1 hora, a gente discutindo, ele forçando que eu fizesse acordo, eu falei que eu não ia fazer acordo, que a demanda extrapolava a questão em relação ao que se poderia entrar em resolução consensual. A outra parte estava pedindo absurdos, valores de 600 mil reais, tá? E a gente tinha um acordo para propor de 10, 15 mil reais. Então, não tinha condição de alcançar aquele valor que ela estava pretendendo. E era uma causa muito atípica. E eu sabia que eu estava em desvantagem por ser uma causa atípica. Por quê? Porque a empresa tinha assinado a carteira de trabalho daquela pessoa por erro. E eu tinha que mostrar que era errado e que, na verdade, aquela pessoa não era empregada e era um prestador de serviço. Olha o absurdo que eu tinha que fazer. Né? O quanto eu tinha que demonstrar ponto por ponto como aquilo era um erro, como aquilo não era um vínculo, como aquilo estava sendo destoado da realidade com o intuito de ganhar um valor. A pessoa, infelizmente, tinha perdido parte do falo do dedo. Tá? Eu acho que esse caso, a gente tem esse caso no YouTube aqui. Já vou pesquisar, se tiver eu vou colocar abaixo. É um caso que a gente fala que é uma contestação totalmente absurda e que a audiência foi... O caso está sobre contestação, não sei se está sobre audiência. Mas eu vou procurar para botar o link aqui para vocês se tiver. Então, o que acontece? Neste caso, foi um absurdo de briga. O juiz queria que eu fizesse acordo porque a pessoa tinha pedido falo, mas não era responsabilidade da empresa, já que ele era um autônomo, né, e não um empregado. E aí começou esse debate durante toda a audiência, e quando eu fazia perguntas para demonstrar a característica de autonomia e demonstrar o erro em relação à assinatura, que foi feita por erro e não por voluntariedade, eu assumo um vínculo ainda que não tenha as características, isso foi uma briga absurda. O juiz queria impedir perguntas que eram relevantes,
Felizmente, a empresa ela estava com outras empresas relacionadas no polo passivo. E aí, quando o juiz, em uma das perguntas, não deixou fazer a pergunta, poderia gerar uma nulidade, retornar, o outro advogado fez a pergunta e ele ficou bem puto. Aí ele fez a pergunta para não ter que repetir, né, com os outros 4 advogados que estavam representando as outras empresas, fez a pergunta, anotou e seguiu o procedimento. Fim da história. O meu cliente saiu de lá totalmente atormentado, preocupado pelo diálogo que eu tive com o juiz, porque foi muita briga. Só que nessa, felizmente, eu saí calmo, apesar de ser estressante, eu saí calmo. Por quê? Porque eu produzi todas as provas que eu queria produzir. E eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Então eu sabia que, independente do resultado, a gente ia poder recorrer. E aí veio o resultado, o juiz mandou tirar a assinatura da carteira porque ela tinha claramente sido feita por erro. A parte falou que era autônoma, que foi contratada por um período, que quem contratou foi o mestre de obras, não a empresa, e que eles nem sabiam que era ele. Enfim, diversas circunstâncias ali nos favoreceram, inclusive confissão, testemunha da outra parte, nos ajudou, nosso testemunho, toda essa construção. Mas percebam, isso foi o resultado do técnico. Emocionalmente, foi um desastre para a nossa parte, porque teve muito conflito, muita briga. E aí, nessa hora, a gente tem que entender que nem tudo aquilo que a gente tem ansiedade é o que está na realidade, é o que é crível, é o que vai acontecer lá na frente. Então, a gente tenta muito antecipar o que vai acontecer pelaquela emoção do momento, mas aquele juiz vai brigar na próxima audiência, aquele juiz vai ter demanda na casa dele, aquele juiz talvez nem assina a sentença, mas quem faça seja seu assessor, que não estava presente na sala de audiência, então ele vai pegar o termo e os documentos e tudo que está ali, documentalmente, tudo que está ali em narrativa. Tá? Percebe a distinção da coisa, como é técnico, como se vai se aproximando do tempo, mas a gente emocionalmente pode se deixar vincular pela emoção e para de ser racional. E outra coisa que eu vejo muito dos advogados é tipo assim, e isso em terapia se conversa muito. Às vezes tu tá com medo de um lugar e aí tu deixa de ir para aquele lugar. Isso é confirmar o medo. Então eu tô com medo dessa instrução, tô com ansiedade nessa instrução, eu deixo de ir, eu tô confirmando a minha proteção, eu não quero voltar. Então tu para de fazer audiência de instrução porque tu acha que aquilo é uma situação de risco. Só que se tu faz constantemente, tu vê que não é uma situação de risco, é uma situação totalmente sóbria, tranquila, tá? E se tiver prejuízo, como eu já tive outras vezes, tu vai recorrer, vai mandar voltar o ato, vai ser instruído novamente, se for prejudicado o teu exercício profissional, né? Tu vai colocar lá, né? Olha, juiz, protesto. Coloca o teu protesto. Pronto, coloquei o protesto. Lá na frente recorro e refaço o ato se alguma coisa ficou devendo, né? Se ficou devendo alguma coisa naquele ato. Então percebe, são diversos atos técnicos que a sobriedade e a calma vão te permitir. Mas é óbvio que a ansiedade vai vir. E quando ela vai vir, tem sempre que lembrar que é um ato sóbrio, que é um ato técnico e voltar para essa técnica. Tá? Por isso que é importante tu fazer a tua ficha de perguntas, sabendo que aquilo é o mais importante para tu fazer na audiência. Porque feito aquilo, mesmo que tu esteja ansioso, no final, quando tu sentar no teu escritório, quando você está na tua casa, tu vai olhar e falar assim, poxa, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Então, independente de como foi, de se foi turbulento, se foi tranquilo, eu fiz o que tinha que fazer. Às vezes a audiência é super tranquila, mas deixou de fazer algo técnico, pronto, já não foi uma audiência boa. A gente tem que sempre se aproximar disso, tá? E há espaço para erros, isso é importante falar. O advogado erra, tá? E quando erra, é bom aprender com esse erro para que não aconteça mais. Você vai ter uma solidez maior, um obstáculo maior para cometer aquele erro. Então, tu acaba de amadurecer profissionalmente quando tu erra e aprende com aquilo. Diferente de alguns advogados que vão cumprindo os mesmos erros, agindo da mesma forma, não aprende os atos e aquelas técnicas que devem ser aplicadas, fazem da cabeça dele uma audiência de grito, outra audiência e tenta se impor de outras formas que não tecnicamente, começa a ter resultado infrutífero, mas não ajeita porque diz que é cabeça de juiz. Não é bem assim, tá? Existe juiz que vai destoar? Sim, isso é esperado. Assim como existe advogado que vai destoar. Isso é esperado. Tá? É esperado que o juiz destoe por algum motivo, por uma razão pessoal, por uma razão arbitrária, mas a gente tem um instrumento recursal. O instrumento recursal só vai ser útil, forte, bom, satisfatório se eu tiver produzido a prova anterior. Se eu não produzir a prova anterior, eu não posso ficar cobrando do juiz que valide a minha tese. Tá? Então, mas lembrando, é uma juntada de documento. Esse é o ato mais importante da audiência. Posso dizer para vocês. Por isso que a audiência é um pouco tediosa para mim. Eu acho ela tediosa, eu acho muito simples. Porque
o legal é produzir o antes, a inicial, estruturar, botar as provas. Isso para mim é o mais legal, mas quando chega na audiência eu só vou lá seguir um roteiro e fazer esses pequenos atos. Com a repetição vai ficando tranquilo, tá? Vocês vão entendendo isso. Mas aconteceu uma audiência que me tirou completamente a paz essa semana. Por quê? Começo da audiência virtual. Estou com o meu cliente aqui na audiência virtual, frente o conciliador, disse que não ia ter conciliação, a outra parte também disse que não ia ter conciliação, vamos instruir. A testemunha, o secretário atendeu em outra sala, para colocar ele na sala virtual, tá? Eu estou com um fone aqui, o meu cliente nem escuta o que eu estou falando aqui na audiência, quando foi a vez dele depois ele foi lá com o fone. Eu faço isso por quê? Porque quando eu estou fazendo audiência virtual, quando ele depõe lá de forma isolada. Quando eu substituo ele, pego o fone para substituir ele e continuar a instrução, ele não escuta as coisas que estão acontecendo. Isso faz com que ele fique menos nervoso. Porque quando ele escuta a mentira, normalmente o cliente quer falar, ele fica atordoado, fica preocupado e ele fica, assim, muito estressado. Então, para evitar esse estresse, eu coloco o fone e ele não fica exposto a essa situação, a uma testemunha mentindo, ao preposto mentindo. Então, ele fica menos estressado. E aí eu evito que ele participe desse momento, tá? Ele não vai falar mais nada, ele já falou. Então, estou prestando atenção ali. No início da audiência, a juíza perguntou: onde está a testemunha? Para mim. Eu falei em outro local. Em outro local. Dei a entender que não está lá comigo. Tá? Aí eu ainda ia esclarecer. Por quê? Porque logo depois ela perguntou para outra parte: cadê a testemunha de vocês? Ele falou assim: ela está no mesmo imóvel, mas em outra sala. Aí eu falei: juíza. Aí, para esclarecer que era a mesma circunstância, mas que estava numa sala incomunicável. Só que eu falei assim: cara, não vou esclarecer isso daí. Eu já falei que ela está em outro local, querendo dizer que ela está incomunicável. Tava com preguiça. Para falar a verdade, eu fiquei com preguiça. Então, eu fiquei com preguiça de dar esclarecimento para a juíza, sabendo que eu tinha cumprido. É óbvio que a testemunha não está escutando a gente, né, juíza? Ela está incomunicável, senão eu ia invalidar a minha própria prova. Eu não quero invalidar a minha prova, tá? Eu não sou esse tipo de advogado. E vocês também não tem que ser. Porque advogado que instrui a testemunha para ela mentir, como acontece muito, a gente vê na própria narrativa da pessoa que ela está mentindo e tudo mais. Os advogados que fazem isso, eles estão se apoiando em algo que não vai garantir a continuidade. Porque quando a mente ela vai começar a titubear, a gente vai conseguir invalidar, a gente vai trazer outra prova, isso vai acabar sendo algo ruim. Então, normalmente eles fazem isso porque estão inseguros. Não, mas o advogado que faz isso está inseguro. Mas está seguro com o teu procedimento? Não precisa fazer mentir. Tu vai lá, fala a realidade, tu vai saber extrair os pontos reais e os pontos que tu quer, acabou. Mas eu fui omisso. Outro local. Querendo dizer, internamente, está incomunicável, não me perturba. Não quero dar satisfação, né? Mas tudo bem. E aí não falei, ia puxar, não falei. A testemunha escutou as partes, escutou o preposto. Quando foi escutar a minha testemunha, ela falou, a juíza perguntou onde tu tá? Ela falou no escritório. Ah, mãe, a juíza virou caralho. Olha, você faltou com a verdade, você disse que ela não estava aí. E, gente, eu não faço o atendimento e coloco elas na sala, tá? Quem faz isso é o secretário do escritório. Então, eu não tenho esse contato, eu não sabia nem. Eu não chamo ela, eu não faço nada disso. E ele que colocou ela na sala, ele fica responsável por colocar ela, seja se ela não estiver lá ou lá. E aí eu falei, juíza, ela já ficou puta, aí eu falei, olha, eu não fiz o atendimento dele, não foi que coloquei ele na sala. É, e aí ela falou, gire a tela. Aí ela girou e o secretário ainda estava na sala, em vez de ter saído. Pronto, virou uma cagada. Ela mandou ele saiu e ela prestou o depoimento, tá? Teve a oitiva, foi muito boa, serviu e etc. No final, só teve um protesto por ser tendencioso, mas ela claramente estava incomunicável. Tá? Por quê? Porque até a Tude estava de fone. Eu não sei o que foi o depoimento da parte que estava do meu lado, porque ela estava de fone quando respondeu. Então, existe essa incomunicabilidade. E ela não foi retirado o valor dela, porque ela foi escutada. Tá? E, tecnicamente, ela respondeu. Era isso que eu tinha que fazer. Levar a testemunha, responder as perguntas. Ela respondeu as perguntas. A juíza fez todas, nem precisei fazer pergunta. A juíza fez todas as perguntas sobre a insalubridade. Pronto, encerrou a oitiva. Mas aquilo me causou um mal absurdo. Primeiro, porque eu já atuo há muito tempo e nunca tinha acontecido uma circunstância de acharem que eu estou agindo de má fé. E eu sabia que eu tinha acabado acarretando isso pela minha preguiça em responder a juíza adequadamente, né, por ter me omitido e por ter ali
não sido mais claro ou me corrigido na hora que a outra parte falou. Porque eu sou muito objetivo. Então, o que acontece? Qual é a minha atribuição? Manter a testemunha incomunicável. Ela estava incomunicável? Pronto, acabou. Não quero ficar discutindo isso. Tá? Não quero ficar dando satisfação. Mas deveria ter dado, né? Para não acontecer isso. E acabou que virou um estresse do caralho. E eu fiquei muito mal com isso. Principalmente por a juíza ter achado que eu estava faltando com a verdade no que era preponderante, que é em relação a levar uma prova falsa ou coisa do tipo. Então aquilo me machucou muito. E eu fiquei altamente preocupado de, meu Deus, será que eu vou prejudicar meu cliente? O que, que vai acontecer? Só que acontece, aí pedi a perícia, a juíza negou a perícia, porque existia uma perícia unilateral no processo, que já impugnei, falando que a pessoa não estava em ambiente insalubre, mas é que o cargo dele, ele estava exercendo atos que extrapolavam o cargo dele. O cargo dele não limpava banheiro, ele limpava, a testemunha colocou lá que ele limpava banheiro constantemente. Era colocado, inclusive, né, sob chacota, porque as pessoas falavam coisas rudes para ele, tipo, limpa com a língua, o vaso sanitário, etc. Então ele estava naquela circunstância. E eu fiquei muito chateado, muito magoado. Mas isso é igualmente as outras situações que eu briguei com o juiz, por exemplo, né, porque tinha que brigar, não era uma coisa que tinha que brigar para poder exercer meu trabalho. Nessa circunstância, apesar de eu estar ligeiramente errado em não ter sido mais claro, não ter sido mais educado, mais paciente, ainda é uma ansiedade. É uma ansiedade, porque tecnicamente tudo está feito. E tecnicamente, se a destoar, eu ainda tenho aquela prova para utilizar, porque ela é uma prova válida. E se ela tentar invalidar a prova, não há nenhuma prova de comunicabilidade com essa testemunha. Até porque a outra testemunha da outra parte também estava na mesma circunstância, mesmo prédio, sala diferente. Tá? Então, basicamente, tecnicamente, está tudo redondo. Mas na minha cabeça não. Mas no coração não. Mas na minha ansiedade não. Então, isso acontece com a gente. E é importante a gente ter essa segurança de nos precaver, né, tecnicamente, para que quando as coisas saiam do caminho, elas ainda estejam no percurso que privilegia o que deve ser feito. E foi feito o que devia ser feito. E será feito o que deve ser feito à frente quando o resultado vier. Assim como eu não posso prever esse resultado, né? Porque, como eu disse, ela pode esquecer a situação, ela pode. Essa audiência tem uma distinção, porque ela foi gravada. Então a situação provavelmente ela vai ver porque ficou a gravação lá dos períodos, né? Não foi redigida, é uma ata de audiência diferente. A ata de audiência, normalmente tu escreve, a pessoa lia ali a ata de audiência. Agora não, ela foi gravada. Mas também é bom em alguns pontos, porque teve um momento ali que ela não notou o que o preposto falou e eu notei a confissão. Então eu posso extrair a confissão dele também em determinado momento. Justamente demonstrando que há uma coerência, tanto com o que o preposto falou, quanto a testemunha que a gente levou. Diferente do que a outra testemunha que levaram, que falou tudo ao contrário, mas a gente levou a prova que tinha para levar. Aí eu não consegui anular esse depoimento da outra testemunha. Mas percebe, eu consegui levar a prova, que é o ato principal. E é o que eu vou me basear para, na dúvida, a gente tem que beneficiar o empregado, na dúvida para o operário. Então a gente tem diversas circunstâncias técnicas aqui que, havendo um erro, eu consigo redirecionar o processo, demonstrando que o resultado justo é esse. O cliente não pode ser prejudicado por uma circunstância ali que ficou por um atrito inocente, tá? Um atrito besta. Tá? Então, o direito dele não pode ser prejudicado em relação a isso. E a gente, nesse momento, para se acolher, para ficar tranquilo, tem que ter noção de que a gente foi cumprir o ato. Se errou também, errou, errou. Mas existem formas de superar esse erro e não vai acontecer de novo. Na outra vez já sai narrando, olha, vou sair narrando já. Já sem preguiça, né? Ou com preguiça mesmo. Excelência, só para deixar claro, tem salas diferentes, incomunicáveis, a pessoa está de fone, a própria testemunha utiliza um fone para deixar ela ainda mais com a audição boa e não ter problema com o juiz, porque às vezes o juiz fazia a pergunta, aí a pessoa não escutou direito, estava no som do computador, às vezes ficar puto. Ah, vocês não têm meios técnicos para poder suprir a audiência, vocês falaram que tinha que ter, porque está no regimento interno do tribunal, tarará, e aí começa a cagar. Então a gente dá um fone para ela. Então todas essas circunstâncias a gente vai melhorando, para quê? Para que o nosso ato seja padrão, para que seja confortável e que a gente possa fazer o maior número de atos recorrentes de uma mesma forma. Tá? E é isso também fica a responsabilidade do secretário, que a gente
bota para colocar, ele faz esse ato, dessa vez ele esqueceu de sair da sala antes de começar a audiência. Devia estar preocupado lá em manter o cara linkado e ver se na hora de chamar, né, aí depois eu também corrigir isso daí. Então, a gente tem essas circunstâncias que acabam mexendo emocionalmente com a gente. Mas elas servem de aprendizado para dar mais segurança em outros procedimentos e elas servem de aprendizado para a gente saber controlar a ansiedade. Isso aqui, o mundo não acabou. Isso aqui é uma circunstância que pode acontecer. Isso aqui não fala sobre tu, sobre a tua vida, sobre o teu todo. Não é tu, tá? A gente sabe, ninguém está há 8 anos advogando de forma sensata e por esse desse momento vai perder a credibilidade. Isso não existe, tá? Isso é coisa de internet, isso é maluquice. E a internet traz essas coisas. Então, a ansiedade que a gente tem de sentir algum tipo de vergonha por errar, etc., isso daí tá só na cabeça de vocês. O que vocês têm que fazer é se preocupar com a técnica, com essa juntada de documento, que é muito tranquila, e com as perguntas que devem ser feitas. Isso fazer antes, porque se der uma ansiedade, vai lá, lê a pergunta e acabou. Faz aquilo que está programado. Cumpre, vê quais são os pedidos que são controversos, quais os pedidos que são ônus de vocês e façam. Tá? Se tiver a oportunidade de ler a contestação anteriormente, define o que já retira aquilo que foi confessado e vai para as demais perguntas que não estão confessadas, que ainda precisa de prova. Assim que se lida com a audiência. E a ansiedade também se lida enfrentando, não pode ser se afastando. Ah, não, me dá ansiedade e pronto, acabou. Não, vai lá enfrentar. Tá? Faz parte do trabalho enfrentar esses momentos, porque vocês vão enfrentar eles cotidianamente por pessoas que não podem enfrentar sozinhos. Essas pessoas não estão capacitadas para se autorrepresentar. E muitos outros advogados também têm o mesmo risco que você. Então, entre eles e você, escolha você, para que você cresça, para que você amadureça juridicamente, para que você possa avançar na profissão com conforto, até o momento que fique até tedioso fazer audiência, mas que é um procedimento que deve ser feito porque é obrigação legal, a gente tem os motivos para isso acontecer e para que você possa entregar o melhor resultado para o cliente de forma técnica, limpa, fluida, tranquila. Fechado? Então aqui eu mostrei duas circunstâncias de ansiedade, teve briga, teve uma que deu um resultado até positivo, que não se esperava, o nosso cliente não achava isso, mas por quê? Porque o juiz está alinhado à lei. Então ele viu os requisitos e ele não tinha o que fazer. Se ele fizer diferente, vai ter reforma. Essa circunstância também. A juíza pode ficar puta, querer desvalidar minha testemunha? Pode, mas eu tenho instrumento para mostrar que foi mantido o princípio da incomunicabilidade, está tudo certo. Tem que ser levado em consideração a testemunha, ela não pode ser anulada por uma circunstância de besta dessa, tá? E se for também, infelizmente, a gente fez o melhor. Para vocês terem noção, esse cliente não tinha nem testemunha. A gente insistiu, aí conseguiu. Aí que eu fiquei chateado mesmo, porque ele não tinha testemunha. Aí eu fui lá falar dessa responsabilidade. Por quê? Porque às vezes o advogado é o seguinte, isso é importante para vocês. O advogado atende o cliente acha o seguinte, já está com o advogado. Aí o advogado tem que falar, não, meu amigo, você tem responsabilidade ainda de eu digo qual é a testemunha ideal é essa, que viveu essa experiência, que sabia que você fazia isso, e aí eu dou essa atribuição a ele a indicar uma testemunha. E falar, quem é? Me diz aí, o que é? Ex-trabalhador? É teu colega? O quê? Ah, é teu parente. Não, não pode ser parente. Então tem que ter essa troca para poder você alimentar com a melhor testemunha e levar o melhor resultado, tá? E é isso. Vamos tirar essa ansiedade, se preocupar. Aí o resultado, Nilo, importa é o ato. Fez o ato, acabou. Não tem mais o que fazer. Em outras circunstâncias, a gente corrige para não deixar acontecer mais. Pronto, mais um obstáculo que tu tem aí que dificulta erros. Show? Então é isso. Vamos falar mais sobre a audiência em outros momentos. Se tiver pergunta de alguma coisa, coloca aí. E deem sugestões de temas. Se inscrevam no Trabalhista Raiz para aprender a fazer esses atos de audiência de forma repetível, tranquila. Lá a gente estuda isso, estuda a audiência de acordo, né? Mas que depende muito também do teu poder e habilidade de fazer liquidação, que também está lá no Trabalhista Raiz. Eu quero estruturar meu escritório para ficar tudo organizado também. Start Trabalhista e esses dois cursos são instrumentos que fazem parte da mentoria também, se quiser ter um contato mais pessoal. Então aí vocês têm muitos caminhos para ter uma advocacia do trabalho tranquila e boa. Tá? Só contar com a gente. Comigo, né? Que eu tô acostumado que antes eu tinha sócio, agora não tem mais. Saíram porque não dava lucro. Mas é gratificante estar aqui. Espero que o dia dê lucro. Se não der, a gente já colocou essa meta, né?
Em 3 anos eu entrego o curso todo gratuito aqui no YouTube e vida que segue. Projetos têm seus limites. Música de novo. Manda pro teu amor. Os lábios